Estamos prontos para mais um vídeo. É uma alegria poder novamente comunicar com você estas mensagens. Várias que eu já tenho postado e hoje chegou mais um dia para o nosso crescimento e edificação espiritual. É assim que a gente cresce, é conhecendo o que diz as Santas Escrituras. Estou falando com você, mas a minha Bíblia está aberta aqui, bem colocada aqui, onde eu posso estar olhando e conferindo, né? Seja sempre bem-vindo. É um prazer poder compartilhar com você. Estas mensagens que eu tenho postado, basicamente todas elas é mensagem que eu tenho pregado na igreja onde eu congrego, ou feito alguma aula para algumas outras pessoas, ou pregando em outras congregações, quando assim sou convidado, né? Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto interessante. Você já pensou se o apóstolo Paulo chegasse em uma das igrejas onde você congrega? E isso aconteceu. Paulo estava congregando na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13 eu estou, e a igreja cresceu de tal forma que Paulo e alguns outros homens saíram para pregar o evangelho em outros lugares. E eles dirigiram-se para a ilha de Chipre, né? Para a ilha de Chipre. E eles vão passar numa parte da ilha, vão estar em duas sinagogas, né? Aqui ele até anuncia no versículo 5 que João estava com eles, imagina que tem outros, né? E podemos ver que eles vão atravessar toda a ilha até Pafos. Se você olhar no mapa, você vai ver que entre Pafos é a saída ponta da outra, do outro lado da ilha. E lá ele encontra um homem chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Esse procônsul era um homem importante daquele local. E quando Paulo chega, esse homem decide ouvir as palavras de Deus, ouvir o evangelho. E esse homem aqui chamado Bar Jesus, fala que ele mais opunha-se-lhes Elimas, o mágico, né? Porque assim o interpreta o nome dele, né? Procurando afastar da fé o procônsul. Só que ele era um homem inteligente, Sérgio Paulo. E Paulo faz uma coisa que muito dura para esse mágico. Ele chama ele de filho do diabo. Você não para de perverter os caminhos do Senhor. Paulo fez esses trabalhos, mas logo Paulo saiu e foi para um outro lugar, foi para a região de Perge e Panfilha. Então, chegando lá, no versículo 15 de Atos 13, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Uma das orações que o apóstolo Paulo fazia e pedia para que os irmãos orassem é para que Deus abrisse a porta, palavras, né? Abrisse a porta para que a palavra pudesse penetrar em algum coração. Chegando nesse local, o apóstolo Paulo vai e senta educadamente junto com outros e ficam. Depois que terminar o trabalho, é dirigida a palavra. Se tem alguma palavra de exortação, diz para aquelas pessoas. O apóstolo Paulo vai aproveitar a oportunidade. Sabe que não é difícil acontecer isso nem comigo nem com você. Talvez você esteja visitando em algum local e alguém vai falar para você também trazer alguma palavra de exortação, alguma palavra de conforto, de consolo. É hora de você aproveitar e ensinar. Estas pessoas que estavam aqui já estavam cultuando a Deus. Já estavam louvando a Deus. Paulo vai trazer uma palavra. Uma palavra. E Paulo levanta, versículo 16, pede silêncio para os israelitas, chamam de varões, né? E ele começa no versículo 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e o exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra dos Canaãs, terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança.
Paulo continua descrevendo, versículo 20, vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel, e então lhes pediram um rei, o Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora Jesus vai aparecer na história. Paulo chegou no ponto que ele precisava. Porque se estas pessoas religiosas não estivessem aceitando o evangelho e Jesus como Senhor, jamais poderia receber a salvação. Então, o que o apóstolo faz? Apresenta Jesus para estas pessoas. E ele faz isso no versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e a vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviado a palavra desta salvação. E Paulo anuncia os desígnios de Deus através do Evangelho. É incrível isso, porque esse povo precisava. No versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinamentos dos profetas que se leem todos os sábados nas sinagogas, quando condenaram, cumpriram-se as profecias. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que lhes fosse morto. Depois de cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós e a seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu servo, o teu santo, veja a corrupção. Agora, Jesus foi apresentado para aquelas pessoas que recebiam a salvação. Cabe a eles agora aceitar o evangelho ou rejeitar o evangelho. Se aceitar o evangelho, tem a salvação para a vida eterna. Se rejeitar o evangelho, perdeu toda a oportunidade. E Jesus continua descrevendo para eles, no versículo 36, porque na verdade tudo Davi, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele de quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncio remissão de pecados, por intermédio deste e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Percebeu onde apareceu a lei de Moisés? Então, se você que defende a sua prática religiosa, baseando algum item na lei de Moisés, você não vai ser justificado. É sério isso. É sério porque a lei cumpriu o seu papel por completo na vida
na morte de Jesus Cristo, uma vez que ele ressuscitou. Paulo chegou no ponto que ele queria. Fala para mim e para você, José Carlos, e você que está do outro lado da telinha. Tenham bastante cuidado, porque você não vai ser justificado se estiver praticando alguma lei da antiga aliança. Não brinque com as coisas de Deus. Aí Paulo diz no versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vejam, desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal qual não crereis se alguém vos lá contar. Então ele fala, olha, tudo aconteceu no nosso tempo. Então Paulo, se tivesse chegado hoje, na igreja onde eu congrego, ou você congrega, Paulo ia pregar Jesus, o Senhor. Ele ainda ia falar, Deus suportou José Carlos na sua vida, e na sua vida, o tempo da ignorância. Deus suportou na sua vida. Como ele aguentou os israelitas durante 40 anos, suportando a ignorância deles e as coisas erradas que praticaram. Deus suportou. Mas hoje você está aqui, José Carlos, e você está aí. Então arrependa-se e siga Jesus, o Senhor, como Salvador. Paulo termina de falar essa mensagem. O que fizeram? Paulo volta no próximo final de semana e prega tudo isso de novo. Quantas pessoas hoje vão à igreja porque o seu pregador, o seu pastor, tem uma anedota para contar. Tem alguma gracinha para fazer no palco, no púlpito, melhor dizendo. E você sai de lá. Ou outras coisas que não é o conteúdo bíblico da salvação. Está indo buscar outra coisa. Se Paulo estivesse hoje na igreja onde você congrega, ou aonde eu congrego, ele iria pregar Jesus, o Senhor e Salvador, e nos ensinar. Bom, chegando agora na era cristã, o que Paulo tem feito? Nós podemos observar que na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, temos um recado importante da parte do apóstolo Paulo para a igreja, que somos nós, eu e você, nós somos a igreja. Então, na primeira carta de Timóteo, podemos observar que esse recado não foi em vão. Deus o guardou e deixou ele preservado até agora, porque ele sabia que eu e você estaremos conversando hoje sobre esses assuntos. Deus já sabia disso. Por isso ele preservou e o guardou até hoje. Então, se Paulo estivesse hoje enviando Timóteo para pregar na igreja, onde nós congregamos? Onde você congrega? Quais seriam os recados que o apóstolo Paulo deu para Timóteo fazer na igreja? Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo falou para Timóteo pregar? Quais cuidados ele deveria ter? O que ia sair da boca de Timóteo para nos instruir hoje, para a gente receber a salvação pela vida eterna? Garanto que você vai ficar surpreso. Por quê? O que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, e tudo indica que Timóteo fez muito bem feito, é isto. Primeira carta, capítulo 4, começando no versículo 6, ele fala, Timóteo está na igreja de Éfeso, não está lá onde Paulo está. Paulo já está preso a essas alturas. E ele percebe que a igreja estava fácil para ser enchida de doutrinas erradas, homens maliciosos. Ele fala para Timóteo, expondo estas coisas, no versículo 6, aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ué, será que tem alguma doutrina ruim? Claro que tem. Claro que existe doutrina que não é da fonte segura. Claro que tem doutrina que veio da cabeça dos homens. Doutrinas inventadas, que hoje passam por verdade nas chamadas igrejas.
e todos estão abraçando como se tivesse vindo de Deus. Por isso ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Em contraste, ele fala para Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita as doutrinas que vêm acompanhado das coisas velhas. Aquelas doutrinas não há mais para praticar na igreja, mas abraça a piedade, a verdadeira religião que liga o homem a Deus e ninguém desliga, seguindo a verdade, seguindo a boa doutrina. Aí ele diz no versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a verdadeira religião, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Tem a promessa para essa vida, enquanto estamos vivendo aqui, que se estivermos unidos verdadeiramente a Cristo, vamos ter algumas dificuldades. Mas a maior parte do nosso tempo é alegria, porque temos a esperança. Estamos ao lado do Deus Criador, aquele que está do nosso lado, aquele que nos dá proteção para essa vida. E, além disso, a promessa para a verdadeira vida, aquela que está em Deus, em Cristo Jesus, para sempre. Versículo 9. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Seja fiel. Seja fiel contigo mesmo, seja fiel na boa doutrina do Evangelho, porque ela tem a promessa para a vida que agora é e para a vida eterna. Aí ele diz no versículo 11, ordena e ensina estas coisas do Evangelho. Não ensina outras coisas, Timóteo. Não faça isso. Ele vai citar no finalzinho por quê. Ensina, ordena estas coisas. Ninguém te despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Se você aplica-se na leitura, eu estou dando as dicas para você ler. Se você aplica na oração, você vai ser um bom ministro de Cristo. Mas se você tem preguiça de ler, vai pegando tudo mastigado e acha que não precisa examinar as escrituras, precisa. Ah, mas eu não tenho tanta leitura. Deus vai te dar capacidade para isso. Deus te dá capacidade. Comece a ler. Se esforce. Você vai entender, porque a Bíblia é muito fácil para entender. Tem algumas partes difíceis, mas a parte da salvação, dos ensinos de Jesus, é o mais simples que tem. Jesus trouxe o Evangelho para todas as pessoas. Na verdade, ele diz, quem tem ouvido, ouça. É muito rico isso. Aí ele diz, para Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Aí ele chega no versículo 15 e 16. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuida de ti e da doutrina. Nesses deveres, não abre mão, Timóteo. A nossa vida é muito curta aqui nessa vida para abrir mão e jogar fora as coisas espirituais. Espero que você tenha entendido bem. Se preciso, ouça de novo. Abra sua Bíblia. Isso vai ajudar você. Um dia você vai precisar de tudo isso. E feliz daquele que tenha estas coisas guardadas no coração e na mente, porque é escudo para a nossa vida eterna. Muito obrigado.
porque você está andando no caminho. Se você ainda não está, fique andando. Que Deus te abençoe. Seja um mensageiro do Senhor. Se já é inscrito no canal, muito obrigado. Se está só visitando, seja bem-vindo, fique à vontade. Mas seja um mensageiro. Envie esse vídeo para outras pessoas, para que possam também ser edificado para a casa espiritual, para morar com Deus um dia, na eternidade. Que Deus nos abençoe.